Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, caso você não seja um inscrito. Também gostaria de pedir que você deixe o like, porque quando você deixa o like, o YouTube percebe que esse é um conteúdo de qualidade e divulga dentro da plataforma. Aqui nós fazemos análises políticas, não análises imparciais, porque não tem como eu fazer uma análise imparcial. Eu sempre faço análise com base naquilo que eu li, com base na minha formação como administrador, como muitas pessoas perguntam. Então eu faço análise não de modo imparcial, mas de modo racional. E o canal é um canal que tem como mote ser um instrumento de reflexão, podemos dizer assim. De tentar combater o pensamento superficial, aprofundar um pouco nas relações nas relações políticas, no pensamento político. A minha função aqui é justamente fazer esse canal, fazer esse instrumento, e a função de vocês é serem agentes propagadores desse instrumento. Então, compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam vir fazer parte dessa nossa comunidade de reflexão. Mas agora, depois dessa breve introdução, falando sobre o assunto do vídeo. O Vladimir Sapati, vocês devem conhecê-lo, ele é famoso, escreve em vários lugares, fez um texto para o jornal É o País do Brasil. E é um texto interessante que me fez refletir a respeito do comportamento do Bolsonaro e como o comportamento de Bolsonaro está moldando o nosso próprio comportamento enquanto brasileiros. E eu vou ler um trechinho aqui do texto do Sapati, depois eu vou explicar e essa posição, essa moldagem, podemos dizer assim, não me agrada, me incomoda profundamente. Mas vamos lá. O que o Sapati escreveu? O texto do Sapati chama-se o seguinte: prepare-se para a guerra. Os últimos dias mostraram com precisão a tese de Freud, que o poder molda sujeitos, fazendo-os à sua imagem e semelhança. Ou alguém esperava ver, em meio à pandemia, pessoas fazendo buzinaço em frente ao hospital? Vamos lá. Em 1939, pouco antes de Hitler atacar a Polônia e iniciar a Segunda Guerra, Freud lança seu livro Moisés e a Religião Monoteísta. Nesse livro, que trata da constituição de identidades coletivas através de identificações à lideranças, há uma ideia surpreendente sintetizada em uma pequena frase: Moisés criou o povo judeu. Ou seja, não se trata de afirmar que a liderança era a expressão dos traços de seu povo. Os últimos dias no Brasil mostraram com precisão a tese de Freud. Aí ele continua falando da parte do hospital. Muitas pessoas falam, né, que os 40 anos no deserto foram anos importantes para que Moisés começasse a construir a identidade do povo judeu. Que esses 40 anos de peregrinação foram importantes para, podemos dizer assim, desintoxicar as identidades que os hebreus tinham com os egípcios e ir transformando cada vez mais os hebreus no povo judeu. 40 anos é uma geração, nós temos que lembrar isso. E é interessante porque na administração nós temos uma disciplina chamada cultura organizacional. O que é essa cultura organizacional? A cultura organizacional são todos os elementos, os símbolos, os costumes que os integrantes daquela organização compartilham entre si. A cultura ela pode simplesmente emergir pelas próprias interações entre os membros daquela organização, dos funcionários, mas ela é altamente ditada e direcionada pelo chefe da empresa, pelo seu gerente, pelo seu superior, pelo dono, pelo CEO, pela qualquer pessoa que seja. Porque, claro, ele é o dono, ele vai fazer a empresa, teoricamente, a sua imagem e semelhança, e ele vai ir contratando pessoas que têm a sua semelhança, que pareçam com eles. É o conceito de identidade. E todas aquelas pessoas que acabam entrando na organização, mais ou menos com o passar do tempo vão se moldando e vão se tornando cada vez mais parecidas com aquele líder, com aquela organização, com aquela cultura. Eu tenho dois bons exemplos para vocês. Um exemplo que é o exemplo que eu mais gosto, que é um exemplo do meu livro preferido, que vocês já sabem, aqueles que não acompanham, depois eu falo qual que é, e o exemplo mais popular. Vamos começar com o exemplo mais popular. Rocky Balboa, Rocky o Lutador, de 1976. Quando o Rocky está interagindo com a pequena Maria, ele fala o seguinte: quem anda com gente esperta fica esperto, quem anda com gente idiota fica idiota. Ou seja, o ambiente ele vai determinar quem é a pessoa, como aquela pessoa vai agir, como aquela pessoa vai se comportar. Eu tenho
Um exemplo mais clássico da literatura do meu livro preferido, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Em Vidas Secas, Fabiano, ele é embrutecido pela seca. Por quê? Porque o Fabiano é um sertanejo que ele mora em uma condição, ele vive uma condição muito inóspita. É uma condição selvagem, é uma condição seca, é uma condição quente. A própria vegetação, a caatinga, ela é seca, ela é hostil, com espinhos e todo o resto. E ele se torna uma pessoa seca, uma pessoa hostil com os próprios filhos, uma pessoa embrutecida pelo próprio ambiente. Então, pelo fato das pessoas estarem em uma determinada organização, elas acabam se moldando, ou se adaptando, ou se transformando no contexto daquela organização. Voltando para o Rock, mais para frente, salvo me engano, no Rock 6, ele fala que é Rock Balboa, o último filme do Rock, né? Não dos filmes do Creed, mas dos filmes do Rock. Tem o cunhado dele, Paul, ele fala assim, você fica tanto tempo em um lugar que você acaba se transformando, se tornando parte desse lugar. Tudo isso só para falarmos do conceito de identidade. Então, com o passar do tempo, nós acabamos modificando também os nossos comportamentos, os nossos costumes e a nossa identidade com a organização que nós estamos inseridos. E o país, ela é uma grande organização, o país é uma grande organização. E você tem, podemos dizer, o CEO do país, que é o presidente. E o presidente, com a sua forma de governo, ele vai acabar moldando também o comportamento das pessoas. E Bolsonaro, ele molda o nosso comportamento. Isso me deixa muito preocupado, porque Bolsonaro, você pode ter várias divergências com ele, com relação à posição dele, enfim. Mas o que mais me incomoda em Bolsonaro é o constante estado de conflito que ele promove. E ele faz isso justamente para provocar confusão. É um estado bélico constante. E parece, as pessoas que acompanham política também há um pouco mais de tempo, você fica num estado de tensão, você fica num estado nervoso muito grande por conta das ações do Bolsonaro, porque ele quer fazer isso, ele quer provocar um conflito constante. A própria economia, se ela começar a deteriorar, eu não vejo que isso vai ser ruim para o Bolsonaro, porque ele joga também com o caos econômico para provocar incerteza, para provocar confusão, porque é assim que ele consegue trafegar. Quanto mais incerto as pessoas ficam, a gente não sabe para onde ir, a gente não consegue entender. Quando você toma uma porrada da vida, você precisa parar um pouco e colocar as coisas no lugar, se centrar novamente. Por isso que a gente fica um pouco, o que eu vou fazer agora? Você precisa pensar, você precisa raciocinar. E nesse ambiente de confusão você não consegue raciocinar, você não consegue pensar. E Bolsonaro, ele joga justamente com a irracionalidade das pessoas, porque ele é um líder irracional. Não ele, Bolsonaro, é irracional, porque eu acho Bolsonaro absurdamente racional. Você pode querer questionar, você pode falar que Bolsonaro é burro, mas Bolsonaro não é. Olhem a estratégia de comunicação de Bolsonaro. Altamente disciplinada, altamente sofisticada. E você achar que ele é burro é justamente aquilo que ele quer é exatamente aquilo que ele quer transparecer. Ele quer que você ache que ele é burro. Isso faz parte da comunicação dele. Muito sofisticada, lá do Steve Bannon, guerra híbrida, tudo aquilo que vocês já sabem. E o problema é que quando o Bolsonaro começa a promover esse tipo de gestão, ele começa a nos influenciar. E cada vez mais nós começamos a perder o discernimento do que é de bom grado, do que é errado, do que é certo, do que é correto, do que é irreal, do que é verdadeiro, a ponto das pessoas, na manifestação do último domingo, começarem a buzinar em frente aos hospitais. Nós perdemos a nossa racionalidade. E isso tem a ver com todo o movimento de destruição da República que Bolsonaro tem feito. E por que isso tem a ver? Porque, como o Bolsonaro está deteriorando a República, ele mesmo é um presidente que não respeita os próprios símbolos, ele não respeita o cargo que ele ocupa, ele não respeita as liturgias do cargo, ele não respeita as identificações do cargo, o simbolismo do cargo, a bandeira, por exemplo, a Constituição, as universidades, o Congresso, o STF, ele não respeita nada, ele nem mesmo se respeita, porque ele se coloca em situações de risco. Nós já percebemos isso, nós já vimos isso. A facada dele é um episódio disso. A facada, Bolsonaro, isso foi contado no livro da Thaís Oyama e depois o falecido Gustavo Bebiano falou em entrevista ao Roda Viva. Bolsonaro, naquele dia, era para estar com o colete à prova de balas e ele saiu sem o colete. Claro que o colete não iria evitar a facada, mas poderia evitar uma perfuração maior. Mas Bolsonaro arrisca, ele não respeita a própria vida. E se ele não respeita os símbolos, a República, nós também paramos de respeitar. Então as pessoas, elas olham para os hospitais e elas falam assim, pouco importa, eu faço as minhas próprias regras, porque o presidente ele desrespeita as regras.
E nós começamos a ter esse tipo também, nós começamos a ter esse tipo de comportamento também. Então por isso que as pessoas começam a buzinar. Aí vai falar assim, isso é só bolsonarista, só bolsonarista? Nós começamos a olhar os números oficiais levantados aqui pelo governo de morte no coronavírus, e aí o que a gente começa a falar? Começamos a questionar os números oficiais. Porque como o Bolsonaro quer fazer uma confusão, a gente olha e fala assim, esses números estão subnotificados. E começamos a criar, nós mesmos, a criar teorias para desmerecer aquele resultado oficial. Começamos mesmo a duvidar da ciência, então pesquisadores começam a vir a público e falar resultados, e nós falamos, esse cara ele está do lado do Bolsonaro, por isso que o resultado dele é um resultado menos relevante, ou um resultado que eu irei desconsiderar. E isso, pessoal, é extremamente perigoso. Temo pelo nosso país, temo que esse estado de confusão fique durante muito tempo, o que não é bom para nós como nação. Porque cria uma situação, um estado de desrespeito, não estado nação, mas um estado nosso, psicológico, momentâneo, um estado pessoal de desrespeito, de confusão, de irracionalidade, porque nós precisamos lembrar, Bolsonaro, assim como Moisés, é um líder religioso. Ele tem a sua própria seita. Ele tem os seus fiéis escudeiros, ele tem o seu exército que morreriam por ele. Isso é uma total irracionalidade. Buzinar na frente do hospital é um dos exemplos, mas nós temos vários aqui, inclusive de pessoas que são opositores de Bolsonaro. Então essa é a reflexão que eu gostaria de fazer. Se vocês têm alguma coisa para acrescentar, gostaria muito de ouvir os seus comentários. Deixem aqui as suas percepções, esse é um vídeo importante. Vamos começar a tentar refletir um pouco mais sobre esse assunto, porque é importante nós fazermos essa reflexão. Se você chegou até aqui, considere se inscrever, ative as notificações, se inscreva no canal e me siga lá no Twitter, é @profileoficial.